eu sou a Amanda. Hoje nós vamos ter uma aula de colocação corporal. Na verdade, a gente vai aprender um pouquinho da postura que a gente utiliza no balé, a colocação do corpo, as rotações necessárias, qual força que a gente tem que usar. Então, eu espero que vocês sejam abençoados e aprendam um pouquinho comigo. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender é que o nosso centro de força no balé clássico ele está localizado aqui, crista ilíaca e abdômen. Então, a maioria dos exercícios, na verdade, em todo o tempo da aula, a gente precisa estar com o abdômen contraído. E a crista ilíaca, que são esses ossinhos que a gente tem aqui, esses ossinhos no quadril, precisam estar posicionados para frente. Então, todo mundo ouve falar sobre o famoso encaixe do balé clássico. Como que é isso? Vou virar de lado para vocês perceberem. Aqui é a minha postura normal. A minha crista ilíaca está apontando para o chão. O meu cóccix, que é o último ossinho da coluna vertebral, está apontando para frente, para a diagonal, né? Então, eu preciso recolocar essa crista ilíaca, colocar para frente. Então, contrai o abdômen, puxa a crista ilíaca para frente e o cóccix aponta para baixo. À medida que você vai crescendo essa parte do abdômen, cresce toda a sua coluna vertebral, você encaixou o seu quadril. Então, postura normal. À medida que a gente vai contraindo o abdômen e recolocando o nosso quadril para dentro. A gente pensa em tentar retificar um pouquinho a lombar. A lombar tem uma curvatura natural, então a gente retifica ela encaixando esse quadril. Uma analogia legal que a gente pode fazer e até testar em casa é colocar duas canetas aqui. Na minha postura normal, a caneta vai estar fincando um pouquinho. Quando eu recoloco, a gente retifica. Então a caneta fica retinha. Para eu saber que eu desencaixei, a caneta vai fincar um pouquinho na perna ou na barriga. Então a gente vai entender que teve esse desencaixe. Na nossa coluna, a gente tem várias curvaturas, né? No balé clássico, a gente tenta neutralizar essas curvaturas. Mas não é ficar retinho, não é engessar, não. É a gente tentar neutralizar um pouquinho a lombar. Então, neutraliza a lombar. A coluna torácica, que é mais ou menos assim, ó, a gente vai tentar dar uma crescida nela. Então, a gente cresce e os nossos ombros giram para trás e as escápulas entram para dentro. Todo mundo tem aqueles ossinhos aqui, ó, que às vezes aparecem. Então, esses ossinhos, eles precisam entrar e tentar fechar. Não pode ficar com a pontinha para fora. Então, a gente está aqui. Recoloca o quadril, cresce a coluna torácica e gira o ombro. Não é para trás. É uma girada porque o nosso ombro ele pende um pouquinho para frente. A gente vai girar e aí pensa em juntar as escápulas. Não é isso daqui, tá? É um movimento sutil, mas que dá uma grande diferença. O nosso plexo solar, que é esse ossinho do externo, ele precisa estar aberto. Então a gente abre essa parte do peitoral para conseguir demonstrar esse alongamento. O pescoço, ele não é nem muito para cima, nem muito para baixo. Tem a linha natural, a gente sobe um pouquinho dessa linha natural, tá? Então, a gente precisa pensar em muitas coisas. Primeiro, só daqui para cima, né? Recolocação. Contração do abdômen. Contrai o abdômen. Coloca a crista ilíaca para frente, cóccix para baixo. E coluna, ombros, pescoço. Isso. A rotação externa das pernas, que a gente chama de andeor, eu estou aqui na minha posição normal, né? Posição anatômica. A minha rotação começa aqui, nos ossinhos do quadril junto com o fêmur. Não é só o pé que vira. A gente começa a torcer daqui de cima. Então, vamos pensar, tá todo mundo aqui. Faz lá um tantezinho, puxa a pontinha de lado. À medida que você vai torcendo e virando a perna daqui de cima, a gente cria um andeor. O que não pode acontecer?
Isso. Torção de quadril. O quadril fica colocadinho lá no lugar. A gente tá aqui na posição anatômica. Vira as pontinhas pra fora. Recoloca a crista ilíaca e pensa em tudo. Essa força de girar é o tempo inteiro, tá? Então pensa sempre, ó, o fêmur é como se fosse a minha mão. E aqui a cabecinha do osso que fica na bacia aqui. Então pensa que o meu fêmur tá na posição anatômica. Eu preciso girar ele. Como que eu faço isso? Eu preciso criar espaço. Então eu cresço. Prende o abdômen, pensa sempre que tem alguma coisa te puxando para cima. Depois que você criar espaço, aí você consegue se recolocar. Lembrando sempre de manter o alinhamento da crista ilíaca para frente, cóccix para baixo, tá? Não tem importância se você tem um quadril grande, se você não tem uma barriga chapadinha. Essa força não muda em ninguém, tá? E a diferença, ela é grande. Normal. Recoloca. Isso, entenderam? Os braços no balé clássico, eles são arredondados. Em alguns momentos a gente vai ter alguns alongamentos, mas em momento nenhum é esticado, tensionado, tá? Os ombros sempre para baixo. O que nós vamos pensar? Que sempre a gente tem como se fosse uma bolinha passando por todo o nosso corpo. E a gente vai segurar essa bola e aí ela pode aumentar, diminuir, tá? Então, a gente precisa pensar em uma leve flexão do cotovelo e a mão segue essa linha. Muito cuidado para não quebrar a mão, tá? A mão segue a linha do braço. Muita gente pergunta como que é uma mão de bailarina, né? Não tem uma regra de como é uma mão correta. Então, o que a gente pode pensar? Esconder o dedão e juntar os dedos. Mas para não ficar essa mão quadradinha, imagina que alguém está te cumprimentando. A mão que fica depois do cumprimento é uma mão do balé, entendeu? E aí a gente pode ter uma leve inclinação do dedo indicador. Muito cuidado com a mãozinha de hambúrguer, porque isso tensiona os nossos dedos e impede que a linha do braço continue, tá? Isso. Pensa bem em como se estivesse passando alguma coisa que é leve, tá? O tempo inteiro. Então, a gente vai pensar sempre nessa flexão mínima dos cotovelos e manter esse alinhamento. Na segunda posição, ó, primeira posição na linha do umbigo, tá? Essa que a gente fez aqui foi o brabá, que é uma posição, ela não é encostada, mas ela é próximo das pernas. Então, a gente subiu um pouquinho, primeira posição. Muito cuidado para não juntar os dedos. Vamos imaginar que tem uma linha aqui no meio do nosso corpo e a gente vai manter essa linha, tá? Primeira posição na linha do umbigo. A segunda posição, a gente vai manter a altura dos braços e só abrir. Cuidado com isso ou isso. Relaxa os ombros. É uma força muito grande, viu, gente? Para manter o braço no alinhamento correto. Ele costuma pender o cotovelo para baixo. Então, a gente pensa em projetar o cotovelo para cima. A força é do cotovelo para cima, não é literal. É uma força para a gente manter o cotovelo para cima. A mão tem que continuar na ideia de que a mão continua o movimento. E aí, lembra, ombro para trás, junta a escápula. Não deixa a mão cair ou tensionar, porque às vezes a gente tensiona a mão para desenvolver algum movimento. Então pensa em manter esse alinhamento, tá? Cuidado para não passar o braço para trás. Lembra, meu ombro, ele começa a bolinha seguindo por aqui, né? Da mesma forma que o cotovelo e o braço, junto com a mão, seguem o mesmo formato, o ombro também. Então, eu não posso deixar esse ombro quebrar o meu movimento circular. Então, vamos pensar, do ombro aqui, ó, tem que fazer um círculozinho, não pode ser um ângulo no movimento do ombro, ó. Eu não posso pender nenhum ângulo, eu tenho que manter um círculozinho passando por aqui, tá? Quando a gente vai para terceira posição, um braço vem na primeira, na linha do
umbigo. Lembrando que a gente fez uma linha no meio do nosso corpo, então esse braço não pode passar atravessando essa linha, ele mantém nessa linha, tá? E aí, quarta posição, esse braço que está em primeira, sobe na linha da cabeça. O outro braço vem para a primeira na quarta cruzada e os dois se encontram na quinta. Vamos para a quinta posição. Muito cuidado para não fazer isso, jogar os braços para trás e a gente acaba com todo aquele processo que a gente criou de recolocação postural. Uma dica bem prática para você saber se o seu braço está no lugar certinho, você precisa olhar para cima, só com os olhinhos, sem mexer o pescoço, você precisa ver a palma da sua mão. Então, se você está lá na quinta posição, conseguiu olhar para cima, viu a palma da sua mão? Tá no lugar certo, tá? Cuidado para não cair a mão e nem tensionar demais. Lembra que ela mantém todo o movimento circular, tá? E aí, quando a gente vai abrir os dois braços, a gente pode fazer um allongé, que é um alongado de braço, mas em nenhum momento é duro, é estendido, é tensionado, o braço é leve. E uma coisa que acontece demais com muitas bailarinas, iniciantes principalmente, é pensar que a bailarina dança muito com a mão. A mão não é o objetivo do movimento, ela é uma consequência. Então, vamos lá. Tô aqui no Brabá, primeira posição, segunda. Eu vou descer, eu só giro a minha mão. E aí ela é uma consequência do meu movimento. Ela não dança como muitas pessoas acham. Não, isso daqui é uma outra coisa. Na técnica do balé clássico, as mãos não têm uma movimentação definida, elas são consequência. Então, se eu abrir segunda posição, eu vou descer para a primeira ou para o Brabá, eu só giro o meu tronco e a minha mão respira. A gente respira, o movimento, ele vem do cotovelo. Então, eu tô aqui, Brabá, eu alongo, o cotovelo gira para baixo e eu retorno. Então, é uma respirada, tá? Muito cuidado para fazer isso. Não, o cotovelo, ele vai, deixa eu fazer de lado. O cotovelo vai, ele vira para baixo e volta. Então, é só um girinho, ó. O cotovelo tá apontando para cima, ele gira para baixo, tá? É só o movimento do cotovelo e as mãos vão como consequência. A mão não tem vida própria, tá? Ela não quebra assim. Isso a gente vai ver em um balé que se chama balé Lago dos Cisnes. Mas na técnica do balé clássico, a gente não tem o movimento de mãos quebradas, tá? Ela é uma consequência. E aí, durante toda a aula, a gente precisa pensar em contrair esses músculos pra gente crescer. Lembra da canetinha aqui? Então, se eu vou fazer, por exemplo, um demi-plié, tô aqui, primeira posição, rotação, pensa que tá tudo girando para trás, para rotacionar e manter essa colocação. Se eu vou fazer um demi-plié, eu preciso abrir o meu joelho para que ele consiga chegar no meu andeó. Então, se eu tô aqui só flexionar, ele vai para frente. Gira e abre, abre, abre. Mantém essa força querendo ir para trás, querendo girar nesse sentido, ó. Tá? É essa força que a gente precisa ter. Então, pensa que se a gente vai fazer um demi-plié, tem as canetinhas aqui. Vou fazer um demi-plié, elas se mantêm sem me furar. Porque se eu desencaixar, ó, a canetinha me fura, tá? Então, mantém esse crescimento para cima, alonga o centro de força e faz o demi-plié, entendeu? Essa força de crescer, de alongar, é o que faz as bailarinas parecerem tão leves quando estão dançando. Então, se eu paro lá e vou fazer um allongé, esse é o normal. Se eu cresço, o movimento não acaba. Tandi, tandier, alonga. E cresce, cresce, cresce. É diferente a gente fazer isso do que a gente fazer isso. É o mesmo posicionamento. A gente fez o mesmo movimento. Mas a intenção de crescer, 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 crescer e nunca parar, isso dá uma riqueza de movimentos muito grandes, tá? Então,
Essa foi a dica da gente aprender o alinhamento e a colocação postural no balé clássico. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, aproveitem, pratiquem e foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Um beijo, fiquem com Deus.